Finalmente assisti Retratos Fantasmas, o documentário do Kleber Mendonça Filho que vai representar o Brasil no Oscar. Nesse vídeo, trago meu review sobre a obra. Royalty. Olha, vou falar do filme livremente, tá? Eu não sei se faz muito sentido a gente dar aviso de spoiler para um documentário, mas de qualquer forma, fica o aviso de spoiler. Quando foi anunciado que Retratos Fantasmas seria o representante brasileiro no Oscar, eu, que ainda não tinha assistido ao filme, achei meio estranho. Um documentário concorrendo nessa categoria de filme estrangeiro. A passagem que Retratos Fantasmas teve em festivais de cinema, eu imagino que tenha sido determinante para essa escolha. Porque todo mundo sabe que o melhor filme do mundo não ganharia o Oscar se não fosse visto pelos membros da academia e se não tivesse gerado um certo burburinho entre os cinéfilos que frequentam esses festivais. Então, eu pensei que a escolha de Retratos Fantasmas era unicamente devido a essa pré-exposição que o filme já tinha tido, nem tanto por sua qualidade. Porém, depois que eu assisti ao documentário, eu percebi que eu estava enganado. Eu estruturei esse review em partes. Então vamos lá. Kleber Mendonça Filho é um privilegiado. Mas calma, deixa eu explicar o que eu tô querendo dizer com isso. Ele não nasceu e cresceu numa família rica e inserida no meio artístico. Não é esse o tipo de privilégio que eu tô dizendo. Ele é privilegiado por ter tido o apoio familiar necessário para perseguir o sonho dele de trabalhar com cinema. E uma vez dentro dessa área, ele teve o privilégio de poder lançar esse documentário, que nos coloca diretamente nas memórias dele, devidamente registradas em película. Kleber Mendonça é filho de historiadora, claramente uma influência muito grande para o tipo de cinema que ele produz, que quando não é um documentário, é um drama situado no mundo real e com problemas reais, e quando não está calcado na realidade, como no caso de Bacurau, a história ficcional que ele nos conta reflete os seus medos e anseios pelo futuro, ou mesmo a incredulidade com o presente. Ter esse apoio declarado da sua mãe, então, é um privilégio que muitos não têm, seja por ignorância de seus familiares, seja por problemas mais profundos, como dificuldades financeira e social que obrigam pessoas talentosas a abandonarem o sonho de trabalhar com a arte. Não necessariamente o cinema, mas a música também, por exemplo. E ter de encarar o dia a dia rotineiro de um trabalho CLT padrão. Quantas pessoas que estão às 6 horas da manhã dentro de ônibus lotados não poderiam ter sido atletas de alto nível em algum esporte pouco conhecido? Ou um músico virtuoso de uma orquestra conceituada? Porém, lá atrás, tais pessoas na infância ou na adolescência não receberam o apoio necessário. A primeira parte do filme nos traz um dos pontos mais importantes dele, a relação do Kleber com o seu lar, com a vizinhança e com as mudanças de todo aquele ambiente ao longo dos anos. Conforme a montagem de Retratos Fantasmas nos mostrava cenas e mais cenas de filmes caseiros, curtas e até mesmo de longas metragens do Kleber dentro daquele apartamento, mas eu ficava me questionando, como pode um apartamento comum de classe média ser cenário para tantas histórias? A resposta veio quando eu olhei para minha própria vida, para tudo que há ao meu redor. Todos nós temos diversas histórias ambientadas em nossos lares, em nossos ambientes de trabalho, nos estabelecimentos e espaços que frequentamos. A diferença é que o Kleber registrou tudo aquilo, o real e o dramatizado. Filmou aquele lugar de todos os ângulos, e isso resultou numa colagem incrível de narrativas diversas que refletem a passagem do tempo. E que privilégio o nosso de poder ter acesso a esse material tão pessoal de forma tão bem organizada e narrada.
A segunda parte do documentário eu acho que é a mais relacionável para qualquer brasileiro. Quem já teve a oportunidade de visitar algum país europeu sabe o quanto a arquitetura de pontos turísticos é preservada. É claro que eu estou utilizando a Europa como exemplo, mas isso acontece em outros lugares do mundo, inclusive no Brasil. O que eu quero dizer com isso é que se você for, por exemplo, para Roma, você verá que uma parte da cidade possui muitas construções com as fachadas originais preservadas, ou fachadas que foram restauradas mantendo as características originais, mesmo que dentro daquele prédio tudo seja moderno. Infelizmente, na maior parte do Brasil isso não ocorre. Por isso eu acho que esse trecho de Retratos Fantasmas é tão relacionável. Olhe ao seu redor, vá ao centro da sua cidade, veja fotos antigas e perceba a degradação da história. Certa vez, um sábio filósofo chamado Dwight Schrute disse: "A nostalgia é verdadeiramente uma das maiores fraquezas humanas, perdendo apenas para o pescoço." Bom, a nostalgia me faz dizer que a reformulação de um espaço o degradou. Porém, eu tenho consciência de que essa é a minha visão, a minha leitura, a minha forma de perceber o ambiente. Não necessariamente o que eu enxergo como degradação será visto da mesma forma por outras pessoas, com vivências e experiências diferentes das minhas. O que eu quero dizer com isso é que se eu for ao centro da minha cidade e sentir saudade de caminhar ali 20 anos no passado, talvez para minha filha que está me acompanhando, daqui 20 anos, ela vai sentir saudade desse ambiente na forma que ele está nos dias de hoje. A progressão e as mudanças, elas são inevitáveis. Quem não se conformar está fadado a viver em angústia permanente. Me parece que o Kleber Mendonça entende isso, porque ele mesmo fala no documentário que é muito ruim se apegar a uma coisa, mas que é difícil largar esse sentimento quando você passou tantos anos frequentando um lugar que já não existe mais. Além do ambiente transformado, o documentário nos traz também algumas pessoas que passaram pela cidade e pela vida do Kleber Mendonça, e hoje existem apenas na película, vagando repetidamente em gravações diversas, como num limbo cheio de fantasmas. Temos o projecionista do cinema, o cachorro do vizinho, o vendedor ambulante de lembrancinhas vindas do lixo hollywoodiano, aliás, um herói sem holofotes. O Kleber nos diz que graças a esse homem, uma tragédia não aconteceu, quando um navio-tanque pegou fogo no porto de Recife, entre outros personagens que vêm e vão se perdendo no tempo. Um aspecto técnico que me chamou muito a atenção e que eu passei a notar nesse trecho do filme, quando o Kleber sai do apartamento e vai para a rua, é a quantidade de ruídos que existem ali. Ruídos que poderiam ter sido tratados numa pós-produção, mas que adequadamente não foram. Ruídos fantasmagóricos mesmo, de um passado que muita gente já esqueceu. O final de qualquer filme traz o clímax, aquilo que o espectador esperou mais de uma hora para testemunhar. E o Kleber conclui o seu manifesto trazendo aquilo que é mais caro para ele: o cinema. Cinema como cultura, cinema como espaço de convivência, cinema como fomento da economia local. Eu gosto da maneira que ele articula os seus argumentos, como ele nos mostra, por exemplo, que o atual proprietário do prédio onde os estúdios gringos ficavam nem sabe do passado daquele local. Ele nos traz as histórias dos cinemas de rua que lá no passado, antes mesmo dele nascer, eram gloriosos espaços frequentados por militares e políticos. Depois, já nos tempos dele, eram locais onde a população em geral entrava, como se fossem num portal, indo por viagens fantásticas que só um bom filme pode proporcionar, e que atualmente são prédios abandonados, ou lojas ou igrejas. Inclusive, tem uma frase de efeito dele muito interessante: os cinemas morreram,
mas ressuscitaram como templos. Como eu disse, eu gosto de como ele articula os seus argumentos, mas o terceiro ato do filme é o que eu menos me relaciono. Eu estou na faixa dos 30 anos. Não moro numa capital, mas na cidade que eu moro tinha cinema de rua também. Tinha dois. Um de filmes adultos e um de filmes normais. A sala de filmes adultos já não existe mais e o outro cinema está fechado para reforma já tem algum tempo. E nos últimos anos se dedicou mais a projetos sociais, levando crianças de escola pública para uma sessão grátis, por exemplo. Eu frequentei esse cinema de rua quando era adolescente e a minha experiência particular não se assemelha em nada à do Kleber. Talvez eu tivesse pego esse cinema já em decadência, mas eu lembro, por exemplo, que os assentos não eram confortáveis como os dos cinemas dos shoppings, a imagem e o som também não eram bons, e não havia muitas opções de filmes em cartaz. O cinema de rua tinha apenas uma sala, então, se tivesse passando um determinado filme naquela semana que você não quisesse assistir, bom, ou você iria para os shoppings ver outro filme, ou voltaria na semana seguinte para ver o que estava em cartaz nesse cinema de rua. O Kleber também lamenta que a distribuição dos filmes ficou concentrada em São Paulo após a chegada do digital. E esse é um outro ponto que eu não entendo muito bem o motivo de tanto saudosismo. Antigamente, os filmes demoravam bem mais para estrear no Brasil em relação à data de estreia original. Além disso, como os rolos ficavam viajando pelo país, cidades menores demoravam ainda mais para terem acesso a esses filmes. É claro que hoje em dia ainda há filmes que estreiam meses depois do seu lançamento original em seu país de origem. Mas, no geral, a distribuição digital ao invés dos rolos de filme agilizou bastante esse processo. Apesar de não concordar ou sentir esse mesmo tipo de saudade que o Kleber sente, é realmente doloroso ver as imagens daqueles cinemas nos dias atuais, abandonados e esquecidos. Para minha surpresa, a última cena do filme é encenada, feita para nos provocar uma reflexão. Eu não procurei saber se o Kleber explicou o que exatamente ele queria dizer com aquilo, nem mesmo procurei por vídeos do tipo final explicado aqui no YouTube, justamente para não interferir na minha interpretação sobre o desfecho do filme. Eu acho que é legal cada um pensar por si mesmo antes de sair buscando externamente por explicações. Então aqui eu vou trazer a minha opinião sobre a cena e você está convidado a compartilhar a sua aqui nos comentários. O cidadão motorista do Uber é um amante da arte e da cultura, no caso da música instrumental e das festas populares. Ele está aprendendo a tocar trompete e compartilha com os passageiros o seu gosto musical. Acontece que gente assim acaba por ser invisível em alguns momentos, tido como inúteis para algumas pessoas. Pessoas essas que enxergam a cultura apenas como uma distração, um entretenimento que não contribui em nada para a sociedade. E então surgem as farmácias. A primeira a gente nem nota, mas aí aparece a segunda, a terceira, a quarta. Então a gente percebe que há uma mensagem nisso. A cidade está doente e com isso os moradores sofrem. Talvez eles não necessitem de tantos coquetéis medicamentosos. Talvez falte apenas um pouco de alegria, fantasia, encanto, mistério, paixão, sentimentos que a gente consegue acessar dentro de uma sala de cinema. Afinal, o que é essa categoria do Oscar de melhor filme internacional? Podem ser filmes de língua não inglesa que conseguem conversar e criar paralelos em qualquer país. Caso de Parasita, por exemplo, que mesmo se passando na Coreia do Sul, tem uma história que poderia ser situada em qualquer parte do mundo praticamente. Ou o melhor filme internacional pode ser um filme de língua não inglesa que reflete o momento histórico de um determinado país, de uma determinada cultura,
um filme que representa um povo. Levando isso em consideração, Retratos Fantasmas mereceu sim ser eleito o representante brasileiro no Oscar. Se você gostou desse vídeo, curta e se inscreva no canal. Você também pode me seguir nas redes sociais. Os links estão na descrição desse vídeo. Eu fico por aqui e até a próxima!